Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, segunda semana do tempo comum. Vamos meditar então o Evangelho da Santa Missa, segundo São Marcos. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo, estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficarão inutilizados. Mas vinho novo em odres novos. Então tem esse debate de Jesus com os discípulos de João e dos fariseus, que jejuavam, segundo a lei, até 2 vezes por semana. Mas acaba que eles viam os discípulos de Jesus jejuavam não. Era festa. E eles falam: mas por quê? Nós estamos aqui cumprindo a lei, jejuando 2 vezes por semana, e teus discípulos nada? Jesus fala: mas como podem jejuar se estão com o noivo? Se estão com o Messias? Não dá para jejuar. Quando o noivo for tirado, aí sim jejuarão. Jesus está falando claramente da sua morte. Então Jesus quer mostrar o quê? Enquanto ele está com os discípulos ali, a missão, tranquilos. Tanto é que a igreja coloca os dias de jejum, quarta-feira de cinzas, para começar o tempo da penitência, da quaresma, para a Semana Santa, e a sexta-feira santa, a morte do Senhor. São os dias de preceito. Mas também, às vezes, estamos passando por algum momento difícil, em que também requer o jejum. Cada um tem que ter o discernimento para jejuar. Porque não basta jejuar para cumprir a lei, os preceitos, que os fariseus viviam de preceitos, cumprindo lei. Manda jejuar 2 vezes por semana, eu jejuo, mas não sabiam nem por que jejuavam. Porque o jejum tem um sentido. No sentido que coloca aqui, Jesus fala: jejuam quando o noivo for tirado. Então, quando você vê que está perdendo o noivo, porque está entrando numa situação difícil, talvez de pecado, de vício, às vezes uma situação difícil, de crise de fé, onde a coisa parece que está meio escura, não está vendo o noivo, o amor do noivo, a presença do noivo. Então aí é a hora de jejuar, de se mortificar, para voltar o coração inteiramente ao Senhor. O jejum tem um sentido de mortificar. Jesus jejuou 40 dias no deserto, para quê? À toa, para cumprir a lei? Não. Jejuou para vencer a tentação, para ver que nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque diante do jejum o demônio falava: por que tem que ficar aí passando privações? Não, transforme essas pedras em pães. E Jesus fala: não só de pão vive o homem, mas o verdadeiro pão do homem é Cristo. O verdadeiro pão do homem é a palavra de Deus, é a Eucaristia. Então nós temos que saber por que jejuamos. Não é só porque nos falaram, não. O jejum tem um sentido: mortificar a nossa vontade, mortificar um pouco a nossa carne, que sempre quer fazer tudo o que quer. A nossa carne quer estar sempre bem, não quer passar nenhuma privação. O nosso corpo não quer nenhum sofrimento.
quer estar sempre de boa, geladeira cheia, comer a hora que quer, passar bem em tudo, e o jejum não é só comida. Tem que jejuar um pouco de tudo aquilo que é gula, jejuar um pouco de tudo aquilo que é excesso. Celular demais, TV demais, preguiça demais, dormir demais, tudo tem um sentido. Então, jejuar dos excessos da nossa vida, para termos o quê? Um autodomínio da nossa vontade, dominar um pouco a nossa vontade, os nossos instintos, os nossos desejos, para entrarmos na vontade de Deus, para voltarmos para Cristo, para colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Então, para isso está o jejum, que é uma arma poderosíssima. Poder se mortificar, ter esse autodomínio de si mesmo. Mas sempre o jejum acompanhado pela oração. É importantíssimo o jejum ir junto com a oração. Então, irmãos, é para isso que o Senhor pede o jejum para nós. Então, quando o noivo está sendo tirado por qualquer situação, por qualquer dificuldade, aí jejuar. Para não perder o noivo, para estar sempre com o noivo. E às vezes, para estar com o noivo, que é Cristo, temos que jejuar, temos que nos mortificar. E vale a pena, porque estar com o noivo é alegria. Por isso ele termina esse evangelho hoje falando essa pequena parábola, né? Do vinho novo, do odre novo, da roupa nova, o remendo novo, né? Porque não adianta colocar remendo novo em roupa velha. Não aguenta, a roupa velha não segura o remendo novo é mais forte do que a roupa e vai aumentar o rasgo. Não adianta. Também não adianta você colocar vinho novo em odre velho, porque o vinho novo trabalha, é forte. Então ele vai estourar o odre velho, não aguenta segurar o vinho novo. Então remendo novo em roupa nova. Vinho novo em odre novo. Jesus está falando do quê? Da lei, dos fariseus, e está falando do seu amor, da novidade do evangelho. Não adianta você continuar no farisaísmo, no legalismo dos fariseus, no cumprimento da lei dos fariseus. Não dá para colocar o evangelho ali. Tem que mudar de mentalidade, não entra. Não tem como, não é compatível. Né? O homem velho querer ser santo. Não, tem que largar o homem velho. Tem que ser um homem novo. Não tem como. Então Jesus está falando que tem que ter uma conversão, uma mudança de mentalidade. Isso complementa, essa palavra aqui complementa o sentido do jejum. O jejum é para converter-se, é para mudar de mentalidade, é para mudar de vida, é para estar sempre com o noivo. Então não adianta querer continuar na mesma vidinha e querer ser santo. Não dá, tem que mudar de vida, tem que mudar de mentalidade, mudar de atitude. Tem que passar da lei, do legalismo, do moralismo, para a gratuidade do amor de Deus, para a misericórdia do amor de Deus. É isso que Jesus mostra hoje nesse evangelho, para a gente começar bem a semana, nessa segunda-feira. Coragem, irmão, o Senhor vem ao nosso auxílio hoje, nos ajudando, né, a mudar de mentalidade, a nos convertermos, a sairmos um pouco dos nossos esquemas, né, dos nossos costumes, das nossas atitudes, para entrarmos na novidade do seu evangelho, que é realmente palavras, né, pão de vida eterna, que dá o verdadeiro sentido a toda a nossa existência. Coragem e ânimo, se preciso for, jejua, mas sabe que é sempre para quê? Para sair do homem velho, que se afasta do noivo, né? Sair às vezes do legalismo, do cumprimento dessas coisas, que faz tudo por esforço, e para entrar na gratuidade com o noivo, que é Cristo, onde está o verdadeiro vinho novo que traz alegria do amor de Deus. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.